Por que as experiências de pessoas de sua família que tiveram um relacionamento te fere e machuca seu sentimento? Exemplo, quando fala algo que nunca aconteceu comigo ou não tive essa experiência ainda. Bom, aqui, nesse caso, você está falando de um fenômeno que acontece com todo ser humano. Muito provavelmente a maior parte da humanidade não sabe disso. Mas nós vivemos a maior parte da nossa vida em transe. Inclusive você vive a maior parte da sua vida em transe. E aí, por vezes, uma pessoa está no transe dela, significa que ela está lá no mental dela, que ela está lá nas feridas dela. E por vezes, vivenciando fantasias, emoções, que não tem nada a ver com a realidade aqui, ó, do aqui e agora. Mas essa pessoa está vivendo algo lá no mental dela. E aí suponhamos que essa pessoa está aqui perto de outra pessoa. Essa outra pessoa pode até estar aqui na realidade ou também estar lá no mental dela vivendo as suas dores, as suas... Eu costumo dizer, quando a gente vem aqui para o mental e desconecta aqui da realidade, a gente vive uma novela aqui dentro da nossa mente. Só que é uma novela de dor. Sabe, tipo novela mexicana? Quase que sai sangue. Geralmente é assim, tá? Quando a gente vem aqui para o mental, principalmente quando a gente vem de uma forma muito inconsciente, geralmente a gente vem pelas nossas dores. E aí, se essa pessoa está lá no mental, vivendo a novela dela, das dores dela, e ela está aqui junto de outra pessoa, suponhamos que essa pessoa aqui fala algo para essa pessoa aqui, mas que é lá da novela, aqui do mental dela. Essa pessoa aqui sabe o que essa daqui está vivenciando lá no mental? Não. E aí, por vezes, as pessoas nos falam algo que você olha e fala assim, oi? Do que ela está falando? Com quem que ela está falando? Literalmente, ela não está falando com você, ela está falando com alguém lá, daquele momento de vida lá atrás, quando determinados traumas surgiram. Vamos pegar um exemplo. Suponhamos que essa pessoa aqui, lá na infância, teve uma dificuldade muito grande com a mãe. A mãe era muito agressiva, toda hora a mãe estava em cima com algo. E aí ela precisava a todo momento estar se defendendo, se justificando. Essa pessoa aqui. Aí suponhamos que em determinado momento essa pessoa está lá nesse mental, nessa novela lá com a mãe, e ela se justificando com a mãe. Mas se justificando e por vezes indo para a agressividade, falando de uma forma violenta, agressiva. E aí, de repente, aparece essa pessoa aqui. E aí, essa pessoa daqui não sabe o que essa daqui está vivendo lá. Por vezes, nem essa daqui tem consciência. Mas lá no inconsciente, ela está, sim, vivendo toda essa novela de dor lá dos seus traumas. Aí se aproxima essa daqui, fala qualquer coisa aqui, e essa daqui, fala um monte de coisa e briga e pá. Essa daqui vai ficar pensando assim, ela é louca? O que essa pessoa está pensando? Por que ela fez isso comigo? Eu não disse nada, ou eu disse outra coisa, ou eu tive outra intenção. Bom, então, muitas vezes nós vivenciamos situações assim. E para piorar só um pouquinho, quando essa daqui faz isso com essa daqui tem os seus traumas acionados e ela também vai lá para o seu mental, para as suas dores, para os seus traumas e vivenciar a sua própria novela de dor. E aí fica aqui uma falando de uma coisa, a outra falando de outra, e acontece aqui verdadeiras discussões em que as pessoas se agridem por vezes, mas elas estão falando uma com a outra? Não. Elas estão de verdade vivenciando algo lá no seu mental. Por quê? Porque a grande maioria de nós, seres humanos, passamos
grande parte da nossa vida nesse transe aqui que temos na nossa mente, das nossas dores, dos nossos traumas. Ok? O que fazer? Bom, primeiro é entender. Aí depois o que fazer já é necessário passar por uma reflexão, né? O que eu faço nessa relação, o que eu faço naquela, para achar qual o melhor posicionamento diante de cada relação conflituosa.